são mais, enfim, sujeitas a esse tipo de desfecho. Na realidade, assim, só existe uma morte relatada na literatura médica de uma gestante por Covid-19 desde o início da pandemia. Então, quer dizer, o risco de morte é muito pequeno. Nesse caso, tanto a mãe quanto a criança faleceram, né? Então, é uma morte, né, de uma gestante em tantos milhões aí de infectados. Então, quer dizer, é grave, a gente tem que cuidar, enfim, mas o risco de desfecho fatal ele é praticamente lotérico na medida em que o paciente recebe o suporte necessário, né? A gente sabe que UTIs elas são têm um desempenho variável, né? Então existem UTIs extremamente bem equipadas, inclusive existem algumas pacientes que precisam oxigenação extracorpórea, né? Então, se é uma UTI que tem essa disponibilidade, o risco de morte é muito menor, né? A gente mesmo vê em hospitais de alto desempenho em relação à UTI, que a taxa de mortalidade ela é muito menor do que em outros hospitais em que isso não existe, né? Não vamos particularizar, mas assim a diferença de mortalidade que existe entre o Rio Grande do Sul ou Porto Alegre e Manaus é absurda, tanto é que a gente está dando todo o apoio, né? Inclusive pessoas, médicos, enfermeiros e equipe multidisciplinar indo para Manaus para tentar ajudar que melhore. Mas, assim, uma morte descrita na literatura, né? E teve uma morte fetal apenas de uma mãe que estava com o Covid-19. Mas essa morte não dá para... É uma associação, mas não dá para garantir uma relação direta, né? Da morte fetal, nesse caso. Ou dá, não sei. Não existe uma descrição de caso, isso é só citado na literatura, né? Eu dei uma olhada antes da entrevista no Up to Date, que foi atualizado dia 8 de maio de 2020. E tem a referência ali, mas eu não tive tempo de olhar. Mas para ter detalhes dessa morte, enfim. Mas provavelmente, certamente era uma mãe com muitas comorbidades e que levaram a esse desfecho fatal. E também eu não sei aonde foi, qual país, qual a capacidade de tratamento. Aí vem uma pergunta que eu acho que é a mais importante, ou talvez assim a maior curiosidade, né? Existe transmissão vertical da mãe para o bebê, né? Do Covid-19? Ela já estava prontinha para ser feita. A pergunta. Desculpa, né, me adiantei, mas é que eu acho que isso Claro, não, tá ótimo. A gente vai isso aí tem que fluir, é uma conversa. Vai tranquilo, tá ótimo. Na realidade, assim, o que acontece, né? A transmissão durante a gravidez do vírus para o bebê é extremamente baixa. Por quê? A primeira razão é que apenas 1% das gestantes que são contaminadas pelo vírus, só 1% faz viremia. Então, existem vários estudos em que fizeram uma pesquisa do RNA do vírus no leite materno, no líquido amniótico, em tecido placentário, no sangue de cordão umbilical, e nenhuma dessas séries, né, são séries de casos, mostrou a presença do vírus. Né? Apenas uma série de 13 casos, está citado na literatura, que teve isolamento no sangue do cordão umbilical do RNA. Né? E existem estudos de PCR para o próprio vírus e nenhum deles foi positivo até hoje, mantendo a ideia
de que a baixa taxa de viremia protege ou evita uma transmissão vertical através da barreira placentária. Inclusive, nós temos, fazer uma propaganda da casa, né? Claro. Nós temos uma colega muito querida, extremamente inteligente, muito bem orientada, cuja tese de doutorado é exatamente isso, né? A transmissão vertical do Covid, né? Em que vai se buscar em todos no sangue, líquido amniótico, leite materno, etc., etc. Vamos repetir essas pequenas séries, tentando fazer uma série bem maior. E hoje a gente recebeu uma notícia aí muito boa, que estamos muito prestes a receber um grant de uma multinacional farmacêutica para bancar o nosso estudo, e esse estudo vai ser muito, muito importante no sentido de tirar várias dúvidas, né, que na literatura 12 casos, 14 casos, não tem séries maiores do que isso. Sim. Mas o bebê ele está protegido, né, dentro da barriga da mãe de ser infectado. Mas ele não está protegido de nascer prematuramente, né? Esse é o que é o grande problema. Ou por trabalho de parto prematuro espontâneo, ou por uma doença moderada ou grave, em que a opção da interrupção da gravidez se faça, né, no início do terceiro trimestre, entre 32 e 34 semanas, alguns advogam 36 semanas. Tem que ser customizado de acordo com o estado da mãe, do paciente. Existem protocolos de acompanhamento, tanto da mãe quanto do paciente, do feto, né? E Sim. a decisão ela é customizada para cada caso. Deixa eu te perguntar. Não, eu ia te perguntar se... então, esse próprio estudo vai buscar ver a existência de infecção da própria placenta no líquido amniótico? Placenta, líquido amniótico... Porque isso é uma coisa que não está clara, né? Sangue. Até agora, na série de casos que fizeram, não mostrou. Né? Tá. O que é mais confiável é o que fizeram em Nova York, que eles faziam um screening universal, né? Porque tem muita mãe assintomática ou pré-sintomática, e Sim. também estão coletando, né? Existem estudos em andamento, só que até o presente momento as séries são pequenas e nenhuma delas, a não ser uma que mostra um caso de um PCR positivo. Na realidade, o PCR ele pode ser muito mais frequentemente falso negativo do que falso positivo. O falso positivo ele é menos possível do que o falso negativo. O falso negativo porque pode ocorrer ainda uma quantidade viral tão pequena que não seja possível a detecção do DNA viral. Né? E o falso positivo é mais difícil, porque é mais difícil de encontrar uma molécula tão semelhante, né, de parte do DNA viral a ponto de testar positivo. Inclusive, quando se testa pacientes que têm sintomas e se suspeita grandemente de que essa paciente tenha uma infecção por Covid-19, se tem um PCR negativo no sangue materno, se deve repetir em 24 a 48 horas um novo teste, e se mesmo assim der negativo e o quadro clínico for muito suspeito, se deve fazer, ou está recomendado, um PCR de lavado brônquico, que aí a sensibilidade aumenta drasticamente. Perfeito. Muito bom. Tem várias perguntas aqui ainda, Marcos. Não vou tomar muito teu tempo, mas tem mais algumas, porque esse é um assunto muito sensível, né? Assim, e ainda tem percebido que se fala pouco sobre ele, né? Me diz outra coisa. Existe alguma coisa relacionada à restrição de crescimento do feto? Sim, existe. Né? Isso é uma das... Quando a gente falou, né,
quando a doença ocorre no início do terceiro trimestre. A gente falou quando ocorre no primeiro. E a gente não falou o que acontece na metade da gravidez. Sim, sim. Na realidade, dependendo da gravidade da doença, ela pode causar microtromboses, né, em vírus placentários, e isso levar à insuficiência placentária e ao retardo de crescimento intrauterino. Isso é a principal sequela, né, que o vírus pode deixar quando ele ocorre na segunda metade da gravidez. Isso a gente tem visto, inclusive, em todo o sistema cardiovascular, né, pulmonar e cerebral também. A preocupação também é essas microtromboses, né? Então, e isso causa restrição de crescimento. Seria isso? Exatamente. Essa é a principal risco e tem uma frequência relativamente grande em pacientes que têm doença moderada e doença grave, né, essa microtrombose com uma restrição do desenvolvimento placentário. E como é que se faz o acompanhamento disso, Márcio? O acompanhamento é através do estudo com Doppler, né, da placenta, né, o índice cérebro-placentário, e aí se consegue avaliar a insuficiência placentária com facilidade. Isso é uma rotina, né, na vida do obstetra, e é muito simples a gente avaliar uma insuficiência placentária baseado nos índices já sabidos, né? E um retardo de crescimento intrauterino causado por uma insuficiência placentária, né, como sequela de uma doença viral, né? Sim. Aliás, tem uma... Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. A imensa maioria, né, dos pacientes que têm insuficiência placentária, elas decorrem, tirando a pré-eclâmpsia, como sequela de alguma doença que essa paciente teve durante a gravidez. Né? A primeira coisa que a gente faz é um STORCH, para ver, né, STORCH, tem leigos, né, que estão assistindo, sífilis, toxoplasmose, rubéola e herpes. Eu vi um comentário agora aqui, ó, conhece a doutora Mariana Bart aqui, ó? Fez um comentário aqui embaixo. Minha amiga. Nos ecos, né, para quem faz bastante ultrassom, ela está colocando que eles têm visto muitos fetos restritos no período de pandemia. Em eco. Isso pode ser, provavelmente, paciente assintomática, né, que teve lesão placentária e que a gente não faz um screening não, a gente faz pouco exame, universal. Né? Outra pergunta agora, Marcos. A gente já passou pelos três períodos da gestação, né? Vamos pelos 3 trimestres. Vamos para uma questão agora relacionada ao recém-puerpério, né? Ali nos primeiros dias, né? E talvez nem primeiros dias, mais adiante também, mas existe algum cuidado em relação à amamentação? Vamos começar pelo parto e aí a gente segue na amamentação. Tá, joia. Vamos lá. Tranquilo. Então, assim, se é uma paciente que é assintomática ou tem doença leve, ela pode ter um parto normal com todos os cuidados preconizados da equipe médica e da paciente, né? Uso de máscara, de avental esterilizado, máscara 35, face shield, toda a paramentação. Deve-se evitar, né, a anestesia geral o máximo possível, é muito pouco usada em obstetrícia, porque é um procedimento de alta aerolização de partículas, né? Então, o parto na paciente assintomática ou com doença leve, ele não muda nada.